Meu nome é Carolina Panchoni, eu atuo na área de artes visuais há mais ou menos 12 anos aqui na cidade de Cambé, que é onde eu moro, mas atualmente eu trabalho na cidade de Londrina, em uma unidade do SESC, é uma unidade cultural, o SESC Cadeão Cultural. Eu sempre gostei de arte, mais especificamente do desenho e da pintura, e eu sempre fui incentivada a isso, né? Em relação a isso. Eu morava no sítio, então lá a arte que eu tinha era a natureza, né? Então meu pai acabava levando materiais para mim e assim me incentivava a produzir, né? Coisas diferentes para eu pintar e eu adorava. E, e eu fui diagnosticada aos 7 anos com síndrome do pânico e para me distrair, para me ajudar a me expressar, a me organizar, a organizar meus pensamentos, o que meus pais podiam me dar, o que minha mãe podia fazer, assim, até de teatrinho, construir coisas comigo com elementos que a gente encontrava, né, na natureza, o que eles podiam me colocar de curso, eles colocaram. Que aí depois do 7 eu vim para a cidade, né, de Cambé, então aí eu conseguia fazer mais curso. Eu fiz curso de pintura em tela, eu fiz curso de pintura em tecido, de desenho, participei de concurso na escola, então eu sempre estava fazendo alguma coisa. Eu fiz aula de desenho no Centro Cultural em Cambé, e quando eu era criança, que é um projeto que eu voltei depois como professora, é um projeto da prefeitura que ainda existe, e eu passava o tempo todo desenhando. Então, conforme eu fui crescendo, o interesse, o estudo, o trabalho, né, tudo que eu fui fazendo caminhou naturalmente para essa área. Eu nunca tive muita dúvida do que eu queria fazer, porque eu nunca fiz outra coisa, assim, fazia, mas não na mesma quantidade que isso, né? Eu só sabia que eu gostava muito da natureza, que eu gostava muito de inventar, e então, e o conceito de criar, né? E o conceito de cultura foi se ampliando para mim, de arte, de cultura, conforme eu fui fazendo as coisas, né? Conhecendo pessoas. Então, com 18 anos, eu comecei o curso de artes visuais na Universidade Estadual de Londrina. E estar na universidade me abriu um leque maior de possibilidade. E foi importante, não só assim pelas aulas, né? Pelo estágio, por me mostrar que arte não era só aquilo que eu conhecia, né? Tinha muito mais coisa. Pelos projetos de pesquisa, de extensão, mas principalmente pelas pessoas que eu pude conhecer e pela rede que eu pude formar, né? Que eu pude trabalhar, que eu pude trocar. E com 19 anos eu comecei a fazer o estágio nesse centro cultural que eu ia quando eu era criança, né? Então lá eu dava aula de desenho, de pintura, de modelagem para crianças de 6 a 12 anos. Também dei aula particular de desenho, pré-vestibular, enfim, eu nunca fiquei na minha vida sem fazer nada relacionado à arte, mas assim, a partir da graduação foi quando eu comecei a ter, né, mais contato diariamente. E as minhas referências foram os professores que eu tive, da pré-escola até a graduação, que me incentivaram sempre, né? Minha própria vida, meus pais que com o que podiam me ajudavam e me incentivavam, não nem sabiam que estavam fazendo isso, mas que estavam criando junto comigo. E eu sei o quanto a arte foi e é importante para a construção de quem eu sou, né? De quem eu consigo ser, de quem eu consigo mesmo. E de quem eu ainda posso ser, né? A pesquisa que eu desenvolvo, a pesquisa poética que eu desenvolvo, tem questões como narrativa visual, a memória, temporalidade,
a morte, e isso tudo ligado ao que eu entendo permanecer nos interstícios, assim, permanecer entre uma coisa e outra, ou no momento em que essas coisas estão sobrepostas, né? Eu gosto muito de literatura, eu fiz uma pós em literatura brasileira, então essa coisa da narrativa é bem forte também nos meus desenhos, da história, né? E aí entram questões, né, como uma coisa que esteja entre a loucura e a sanidade, a verdade e a mentira, a realidade e a ficção, né, a fantasia. E eu gosto de usar a metáfora da cicatriz, né, que eu falo que não é nem a pele sã e nem a pele ferida. É uma coisa que ficou ali entre essas duas coisas e que tem uma memória de algo que aconteceu. Então, no meu trabalho, nesse sentido, né, a memória entra como algo que permanece nesse intervalo, né, nesse fio da dúvida. E os objetos de estudo que eu uso geralmente são bem comuns, são animais pequenos, folhinhas, são comuns e eu busco ressignificar, eu amplio essas imagens, eu geralmente são elementos da natureza, né? Animais que eu encontrei, algum animal que eu encontrei morto, plantas, então eu acho que isso tem muito a ver com o fato de eu ter vivido a minha infância no sítio, né? Então eu percebo nos meus desenhos que existe essa reprodução, essa padronagem próxima mesmo quando não são elementos da natureza, essa repetição das folhas formando uma floresta, repetição de pelo, né, formando um animal, a grama, às vezes esse pelo e essa grama eles parecem a mesma coisa, então eu também gosto de misturar alguns elementos que têm uma sensação parecida. E eu percebo que eu acabo criando isso no meu desenho, na minha pintura, essa sensação. A sensação às vezes de macio, de áspero, tudo pela repetição, pela padronagem, mesmo que eu não esteja desenhando um elemento natural. E eu procuro escolher essas temáticas e os materiais, né, que se relacionem com esses temas. Então, eu uso cera de abelha, eu uso carvão, eu uso, além do grafite, né, papéis finos, então coisas que se relacionem a esses temas, direta e indiretamente, e que o próprio material traz essas potencialidades, né, eles são capazes, a meu ver, de transmitir intrinsecamente mesmo, conceitualmente, as sensações, né? Então, um papel mais fininho vai trazer essa questão de delicadeza, o carvão, uma coisa mais de força e né, de uma densidade, e são qualidades que me interessam, né? Essas dualidades, delicadeza, força, a cera que lembra uma questão mais de morte também, ou de durável. E essas questões são questões presentes na arte contemporânea, né? O intimismo cotidiano tem um grande espaço e tem muita potência, principalmente agora, né? Inclusive a natureza, principalmente agora na pandemia, porque a gente está num momento em que a gente fica muito mais preso, em lugares menores, mais fechados, enfim, a gente acaba ficando mais introspectivo e olhando mais para as coisas pequenas, e eu acabo pegando essas coisas pequenas e tento ampliar no trabalho grande mesmo, e enfim, eu participei de alguns salões de arte contemporânea, como o Salão de Arte de Ribeirão Preto, né? Participei do Salão de Abril, no Ceará, no Salão de Arte Contemporânea Luiz Saciloto, em Santo André, no São Paulo.
E participei de várias exposições na Casa de Cultura também da UEL, com desenhos de pássaros, de um pássaro que eu recolhi, que eu desenhei, ampliei, e também algumas exposições aqui com instalação, e, e também teve o Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba, onde eu recebi o prêmio Leitura de Portfólio, e eu fui lá para falar sobre o meu trabalho. Também fui com desenhos que eu fiz de observação de pássaros em carvão, e eu acho que toda essa experiência, essa produção, tem me ajudado no trabalho que eu tenho hoje também. Desde 2014 que eu trabalho como orientadora de artes visuais no Sesc Cadeião Cultural de Londrina, né? E lá a gente desenvolve uma infinidade de projetos, na verdade, assim, de cursos de iniciação artística, não só de artes visuais, que é a minha área lá, mas de teatro, de música, literatura. Então, é um centro cultural que abriga exposições. A gente fazia mediação com escolas e outros grupos, tinha shows, feiras. A gente falava, a mediação era sobre o prédio, que é um prédio histórico no centro da cidade. A gente fala sobre as exposições que tem, e a gente tinha alunos, grupo de alunos todos os dias, o dia todo, de visitantes, e com a pandemia esses atendimentos, essa troca caiu drasticamente, assim, até que a gente conseguisse se adaptar para o online. E ainda assim foi muito difícil adaptar, desenvolver as atividades que são práticas, né, de maneira integral. É uma coisa que não tem a mesma troca, até porque muitas das crianças e adolescentes que a gente atende não têm condições de ter um celular, de ter computador, de ter internet, e era um lugar, né, um momento de socialização deles ali que se não fosse ali nunca teria contato com nada disso. Então foi muito difícil, principalmente para as crianças e adolescentes mais carentes ou de situação de risco que a gente atendia. Contudo, a nossa carga horária também foi reduzida, consequentemente nosso salário foi reduzido temporariamente, mas isso aconteceu nos 2 anos, né, por alguns meses, por vários meses, e a gente não sabe, né, eu não sei, nós não sabemos quando isso vai acabar, se vai acabar, mas de qualquer forma a gente está retomando, dentro do possível, as atividades, com cuidados, turmas reduzidas, e eu pretendo continuar estudando, eu pretendo voltar a produzir com mais frequência, né? Retomar meus textos, voltar a participar de exposições presenciais, porque também a gente acabou fazendo até isso, né? Muito virtual. E, enfim, para eu conseguir dar um pouco para as pessoas, pelo menos um pouco do que eu recebi, né? Ajudar as pessoas que eu encontro, principalmente crianças e adolescentes, a encontrar um meio, né? A ver a arte como uma forma de se expressar, como o desenho, a pintura, como um campo de estudo mesmo, um campo de conhecimento. Uma forma de desenvolver a sensibilidade, de ver o mundo mesmo, né? De se tornarem pessoas mais críticas, enfim. E é isso. Eu acredito que a gente vai conseguir, ainda com um pouco de dificuldade, né? Mas também acabamos atingindo
com o online, voltando um pouco, né? Atingindo pessoas um pouco mais distantes também. Então, algumas coisas a gente acabou mantendo. Agora voltou o curso presencial, mas a gente também tem o online. Então, reduziu essa troca com pessoas próximas, mas também ligou a gente com pessoas mais distantes, né? O que foi talvez mais difícil foi com os idosos também, mas a gente preparava material e mandava para eles e tinha uma troca por cartas, então eu só quero continuar esse trabalho e me aprofundando nele, tentando tornar essas coisas mais viáveis, mais possíveis, né? É um trabalho eternamente de resistência, né? Para todos nós. Eu agradeço pelo tempo e eu acho que é isso. Obrigada.